Olá, pessoal! Quanto tempo, não é mesmo? Quem me acompanha ali pelo Instagram sabe que eu passei por um momento bem difícil. Ainda tá sendo difícil, eu acho que vai continuar por muito tempo. Bom, vamos retomar a leitura do nosso livro, esse projeto Alimente-se, que eu gosto bastante. Depois dessa pausa tão grande, né, muito além do que eu esperava, do que eu imaginava. Então, na nossa última leitura, nós paramos na página 186. Agora nós vamos retomar na página 187, que é o capítulo Segredo 3, Pense sustentável, sem pressa, gradativamente. Seja paciente, não acredite em milagre. Procure progresso, não perfeição. Seja consistente, não é força de vontade, mas habilidade. Tenha metas realistas, cada passo é um passo e uma vitória. Nós temos a tendência, né, pessoal, muitas vezes de valorizar apenas coisas, ações grandes ou drásticas que a gente toma na nossa vida. Porém, o que realmente faz diferença são as ações que a gente consegue fazer e sustentar. Então, mesmo que seja uma coisa pequena, ela parece pequena se olhada isoladamente, mas se feita a longo prazo, ela se torna maior. A gente pode comparar isso quando a gente está tentando guardar dinheiro, por exemplo. Ah, sei lá, R$ 50 por mês. R$ 50 parece pouco, talvez. Mas ao longo de um período, se a gente conseguir guardar esses R$ 50 todos os meses, a gente vai ter um valor maior. E com o hábito alimentar não é diferente, né? Então, essa coisa de a gente querer ter tudo para ontem, essa pressa, eu acho que ela tem muito a ver com a vida acelerada que a gente leva e com essa necessidade de parece que ter que resolver tudo ontem, mas as coisas não são assim na vida da gente, né? Então, isso aqui de seja paciente é algo que parece um clichê, mas é bem importante a gente frisar. Vamos continuar aqui. Provavelmente você tenha chegado ao seu peso atual ao longo de vários anos, no mínimo vários meses. Pode ser que tenha tido altos e baixos, mas a tendência de aumento de peso não deve ter acontecido muito rapidamente. O seu corpo e o seu cérebro se acostumaram ao seu peso atual e as mudanças, mesmo que para melhor, não costumam acontecer tão rapidamente. Da mesma maneira que levou tempo para ganhar peso, não dá para perder peso do dia para a noite. Seja paciente e você verá os resultados. Isso é bem importante, porque essas promessas de perda de peso rápidas, elas vêm acompanhadas de efeitos colaterais. Não dá pra gente pensar que não. E uma perda de peso saudável, porque sim, pode haver uma perda de peso saudável, ela não vai ser rápida. Uma perda rápida, vamos pensar aqui, no caso de alguém que está tomando de repente algum medicamento, normalmente essa perda vem acompanhada também de uma perda de massa magra. E a gente não quer isso, né? A gente quer que você consiga perder peso e que você consiga manter o peso que você perdeu, né? Manter o peso que você chegou, aliás. Não engordar de novo. Pare de acreditar em milagre. Não existem dietas, alimentos ou suplementos milagrosos. Resista à tentação de acreditar nisso. Pode ser que já tenha conseguido perder peso em pouco tempo e talvez queira muito repetir isso. Quem sabe, desta vez, vai conseguir manter. Infelizmente não é assim. O peso que você tinha conseguido não era real. Da mesma maneira que deu errado em algum momento da última vez e que você voltou ao seu peso anterior à dieta, pode apostar que vai acontecer de novo se seguir mais uma dessas receitas milagrosas. Porque isso não tem nada a ver com força de vontade, é fisiológico. A gente já falou muito sobre isso por aqui, né? Que realmente
o peso que você tinha conseguido com essa estratégia, que vamos pensar assim, cortar um grupo alimentar, fazer horas de exercício por dia, tomar algum medicamento, né? Enquanto você está tomando medicamento, seu peso se mantém. Quando você para de tomar o medicamento, até esses dias eu recebi uma paciente que me falou, olha, eu emagreci bem, ela falou, eu emagreci bem, mas eu estava usando sibutramina e eu tive que parar porque estava alterando a minha pressão. Então agora eu quero emagrecer, né? Eu quero emagrecer certo, né? E aí é algo que eu não posso prometer, né? Até porque se você já fez várias dietas, várias tentativas mais abruptas assim de perda de peso, existe uma tendência de que mesmo você revendo todas essas questões e olhando para a fome e para a saciedade, existe uma tendência de uma perda de peso mais lenta ou menor, mesmo você fazendo certinho, aqui certinho entre aspas, né, que seria não é esse certinho que é vendido por aí, mas realmente um olhar para a rotina, olhar para tudo que envolve o ato de comer, porque comer nunca é só comida, nunca é só comer. Se fosse só comer, ok, seria bem mais fácil, mas não é, né? Seja esperto e procure não virar um produto da sociedade do consumo. Claro, muito fácil, protocolos, cursos, enfim, prometendo essa perda de peso rápida, e a gente tem essa tendência a acreditar quando a gente está muito frustrado, muito cansado, muito sobrecarregado. A gente tem essa tendência a acreditar que existem soluções simples para problemas ou para questões complexas, e isso não existe. Não confie em uma informação só. Sempre procure mais informações e críticas do que você ouviu ou leu antes de sair tomando qualquer coisa ou restringindo seus alimentos. A perda de peso rápida é uma miragem, ela não é sustentável e pior, vai afetar o seu metabolismo, aumentando o risco de ganhar mais peso ainda. Esse peso baixo, ao qual você chegará com muito sacrifício, é chamado de peso da foto. Porque você consegue ir para uma foto, emagrecer rápido para o casamento, por exemplo. Depois você olha para as fotos com nostalgia e como se esse corpo magro fosse um amor perdido. Esse peso não é real. Qualquer redução drástica de peso que obtiver vai deixar você com uma falsa impressão de vitória e de poder. Mas depois que o peso voltar, vai ficar com uma sensação de fracasso e de não ter força de vontade. Isso não ajuda a autoestima e pode fazer com que fique sempre em busca do milagre. Interrompa esse ciclo vicioso. Por favor, pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pela sua autoestima. Porque lembre que a autoestima não é só sobre imagem, a autoestima é a forma como você se vê, o quanto você se valoriza enquanto ser humano. Então, de novo, interrompa esse ciclo. Com ele, você só vai perder saúde e ganhar peso. Na maioria dos casos, as dietas ou os medicamentos para perder peso funcionam a curto prazo e os resultados não são duradouros. Até esse exemplo que eu dei antes da minha paciente, ela veio para mim justamente porque ela, segundo ela perdeu bem peso quando ela estava ali tomando a sibutramina. Ela voltou a ganhar, ela perdeu 12 quilos, aí ela voltou a ganhar 10 quilos e agora ela foi de novo ao mesmo médico que deu esse remédio para ela e ele propôs outro remédio, que agora é a canetinha, o medicamento injetável aí que tá bem famoso, que é usado na verdade para o tratamento de diabetes e que, enfim, apresentou aí alguma perda de peso em algumas pessoas e virou como o queridinho e tá sendo indicado aí meio que à torta e à direito. E aí ela, sendo uma profissional de saúde, enfim, entendendo os impactos disso, ela justamente ficou preocupada. Bom, eu não quero de novo perder peso tomando remédio, quero perder peso de uma outra forma. Então, é interessante que a gente pare para analisar e pense sobre isso, né? O quanto que realmente esse impacto, essa perda de peso vai ser positiva ou se ela vai trazer mais impactos negativos no longo prazo, né? Lembre que a gente sempre fala que o efeito sanfona, ele aumenta
o risco cardiovascular, aumenta o risco de morte, ele altera parâmetros metabólicos de glicemia, enfim, muitas coisas. Em geral, os resultados anunciados são para menos de 3 meses e as pesquisas científicas raramente acompanham os pacientes por mais de 6 meses. Por isso, os resultados são anunciados como garantidos, impressionantes, mas não se preocupam com o depois. Usam uma desculpa fácil de que foi você que não teve força de vontade e abandonou a dieta. Aliás, é interessante a gente mencionar até que talvez esses estudos aí que querem comprovar essa perda de peso rápida aí e eficiente, enfim. Justamente talvez por isso que eles não continuam acompanhando as pessoas, né? Que no fundo eles sabem que essa perda de peso não será mantida, então eles fazem já os estudos em pouco tempo. Tem um estudo bacana que acompanhou os pacientes por mais de 10 anos e ali o percentual de pessoas que voltou ao peso inicial, assim, é gigantesco. Eu não me recordo agora os números exatamente. Eu vou deixar esse dado na descrição do vídeo, caso vocês queiram conferir essa informação, mas é um número assim, do tipo... Uma pessoa conseguiu manter esse peso menor, né? Esse peso da foto, vamos dizer assim. Uma conseguiu manter para 300 que não conseguiram manter. E dependendo do peso inicial que a pessoa estava ali no estudo, 1 para 600. 1 para 600, né? As mulheres, elas nesse estudo, elas tiveram um percentual menor de pessoas que conseguiram manter. Então, uma conseguiu manter, eu acho que era 600 que voltaram ao peso inicial, ou maior, né? E aí, eu quase me perco, mas achei aqui. Mude de hábito aos poucos. Você vai precisar mudar alguns hábitos para melhorar a sua saúde. Mudança de hábito não é coisa fácil, porque os hábitos são automatismos adquiridos ao longo da vida. Estou falando aqui do piloto automático, do cérebro animal, aqui entre aspas, né? Provavelmente, o momento do estabelecimento desses hábitos e automatismos, como respirar, andar, etc., ocorre na primeira infância. Alguns falam que ocorre ainda no útero, aos 7 anos. Ficou estranha essa frase, né? Mas assim, esses hábitos, eles são formados então na primeira infância. Alguns falam que acontece ainda no útero, mas a primeira infância vai até os 7 anos. O que não quer dizer que depois disso nada possa mudar. A repetição diária pode ajudar a mudar os automatismos. Às vezes, até 3 semanas de repetições já se pode observar mudanças de hábitos sustentáveis. Não desistam. São pequenas coisas que a gente faz diminuindo a resistência daqueles hábitos, ou diminuindo a resistência. Uma coisa que eu sempre falo, tenha acesso, coloque na sua frente aqueles alimentos que você quer acrescentar. Porque é bom assim, a gente sempre, em vez de pensar no que precisa ser retirado, eu tenho que parar de tomar refrigerante, eu tenho que parar de pedir fast food, pedir delivery, enfim. Que tal olhar para as coisas que você pode acrescentar? É mais fácil olhar para as coisas que você precisa acrescentar ali na sua rotina e automaticamente, conforme você for acrescentando esses novos alimentos, eles vão tomando o espaço daqueles que você deseja reduzir. Lembrando aqui que a gente não precisa cortar nenhum alimento, né? Então, é mais fácil olhar para aquilo que a gente precisa acrescentar. Então, o que eu gosto de dizer assim? Compre as frutas, deixe na fruteira. Compre sementes, castanhas, enfim, grãos, deixe ali na gaveta da cozinha. Porque aí, de preferência, até alguma coisa por cima, porque bateu aquela fominha, eu não vou procurar, sei lá, uma bolacha, um doce. Eu posso procurar uma castanha ou uma fruta que tá ali por cima, né? E quando você for preparar alguma refeição, preparar o almoço, preparar o jantar, se você abre a geladeira e tem lá, na área dos hortifruti, você tem ali um alface bem bonito, um repolho, uma cenoura, é bem mais fácil você conseguir acrescentar essas saladas, né? Uma coisa que eu gosto de fazer fácil aqui em casa é sempre ter saladas cozidas,
que as saladas cozidas, a gente consegue preparar e manter ali na geladeira, né? Por alguns dias. Normalmente 4 dias é um período que dá para manter na geladeira, desde que a sua geladeira esteja numa temperatura adequada. Então, ela precisa estar realmente gelada. As geladeiras domésticas não tem ali um termômetro normalmente, a minha não tem. Então, eu coloco ela no máximo de temperatura gelada ou na temperatura mais fria, e ali eu sei que eu posso deixar aquele alimento por 4 dias. Às vezes não chega a ficar 4 dias, então eu preparo ali no domingo e na terça-feira já acabou, mas pelo menos eu sei que eu vou ter 2 ou 3 tipos de salada, porque eu lavei aquelas folhas ou porque eu cozinhei. Essa semana eu tô comendo trigo, salada de grão de trigo, que é uma coisa que eu gosto e que às vezes eu esqueço de comprar, mas então passei lá na casa de produtos naturais, comprei as coisas que eu gosto, o trigo, a chia, a quinoa, gosto de fazer salada de quinoa também, grão de bico, enfim, e aí eu escolho uma dessas saladas de grãos aí, faço de molho e tal, o que precisa fazer de molho, e preparo a salada para mais tempo. As folhas, deixo elas lavadinhas, já tem para mais tempo. Aí eu cozinho uma beterraba ou uma cenoura, então assim, dá para ter 3 saladas meio que prontas ali pra gente consumir. Então, isso é algo bem importante. Quando você conseguir virar essa chavinha e colocar realmente os alimentos ali à tua disposição, você vai ver que muda. Porque é gostoso sentar para almoçar ou para jantar e ter uma variedade de alimentos ali à mão, mais fácil, pré-preparado, né? E isso de pensar assim, mas uma comida requentada é ruim. Olha, é uma crença. Acho que é bem pouco viável que hoje em dia, no estilo de vida que a gente tem, a gente consiga preparar uma alimentação variada todo dia. Então, a gente precisa abandonar essa ideia assim de que comida requentada é ruim. Até porque, se você pensar assim, num restaurante à la carte, você vai lá, vai comer, vamos pensar uma batata lyonnaise com um arroz, legumes salteados, enfim, e uma carne grelhada. Todos esses alimentos já estavam pré-preparados. O arroz provavelmente já estava cozido, ele já estava pré-cozido, aí na hora que o cliente chega e senta, eles terminam de fazer o processo, até porque senão você não ia conseguir receber um prato ali em 15, 20 minutos. Então essa crença a gente precisa mudar também. Continuando, não tenha medo de falhar. Neste momento, você deve saber que o estilo de vida perfeito não existe e que ter altos e baixos é uma coisa natural. Gente, como isso é libertador, se libertar dessa ideia de perfeição. Isso não existe para qualquer coisa na nossa vida. O caminho para alcançar uma perda de peso sustentável é o caminho da transformação progressiva do seu estilo de vida, obtendo conquistas regulares e repetidas. A melhor maneira de lidar com isso é se adaptar a essas mudanças e aprender com os momentos de fracasso. Você pode procurar ajuda ou criar um jeito próprio de transformar a sua vida. Cada um dos seus próprios desafios, cada um tem seus próprios desafios e sua velocidade para conseguir mudanças sustentáveis. Você tem toda a liberdade para fazê-lo e tenha certeza de que se você mantiver essa transformação, essa é uma garantia de que irá funcionar. Seja consistente, sem metas irreais. Cada passo é uma vitória. A vida começa todos os dias. Ai, que linda essa frase. Ela é do escritor gaúcho Érico Veríssimo. Se você se coloca metas irreais e inatingíveis, já parte de uma situação que provavelmente levará ao fracasso. Esse é um equívoco comum que faz com que a perda de peso fique ainda mais difícil de ser alcançada. Proponha-se metas aos poucos, não force muito as coisas para não abandoná-las no meio do caminho. Veja isso como construir uma relação com alguém. É devagar e desfrutando cada momento. Isso que é importante, desfrutar cada momento. Se for um fardo, você vai abandonar. Essa coisa de... sei lá, tantas coisas que a mentalidade da dieta nos sugere ou quer impor na nossa rotina e que parece que, enfim, que você vai fazer e que aquilo vai mudar toda a tua vida, né?
são tantas coisas, eu tô imaginando aqui até, sei lá, o preparo de alimentos ou, enfim, qualquer outra coisa que seja muito drástica, né? Não vai conseguir a longo prazo. Ou a ideia de que você precisa comer... Ai, não quero nem dar exemplo, gente, tô com preguiça. Porque se você não tiver prazer ao comer aquela comida, seja que você tá preparando, ou seja que você tá comprando aí essas marmitas fit ou coisa assim, se você não tiver prazer em comer essa alimentação, você não vai conseguir sustentar. Porque isso da satisfação, que é algo que a gente sempre fala, né? Não é só a saciedade que importa, é satisfação também. Entenda como seu corpo funciona e o deixe em paz. Uau, adoro, né? Procure as coisas que lhe fazem bem e o deixem satisfeito. Então, vou repetir. Procure as coisas que lhe façam bem e o deixam satisfeito. Reaprenda a escutar e a sentir o seu corpo. Medidas drásticas que agridem não são sustentáveis. Se você precisa aumentar o exercício físico, por exemplo, faça isso gradativamente, de maneira que você possa ter o máximo possível de bem-estar. Em vez de correr para a academia e se exercitar muito de repente, comece com caminhadas mais longas, suba escadas, vá para a academia ou comece a correr distâncias mais longas quando estiver pronto. Vamos pensar também que não precisa se matar, né? Pode ser ali 20 minutos de uma atividade, uma caminhada, talvez num ritmo um pouquinho mais acelerado. 20 minutinhos. Ou as próprias escadas do prédio, né? Para quem mora em prédios. Por que não escrever um diário? Essa é uma ferramenta que ajuda bastante. Eu costumo fazer, inclusive eu gosto de fazer anotações, porque quando eu vou para minha terapia, que é a semanal, eu gosto de olhar ali os pontos que eu pensei, ou que eu senti ali ao longo da semana. Isso me ajuda a resgatar essas reflexões. Então, escrever um diário é legal. Às vezes você não vai voltar nele lá para ler tudo, mas em algum momento, até o próprio fato de organizar as ideias e escrever ajuda muito. Você pode fazer um diário anotando o que come e como se sente. Pode também fazer anotações sobre a sua fome e saciedade, antes e depois das refeições. Esta ferramenta foi comprovada como sendo uma boa ajuda para se conscientizar e uma boa aliada para transformar hábitos. Além disso, o diário ajuda a lembrar o foco. Faça anotações num caderno ou no telefone, por exemplo. Pode ser um pouco chato, mas vale a pena e isso para começar a não perder a motivação. Experimente. Os especialistas sugerem que se comece com uma tarefa por dia ou por semana, de forma mais lenta e mais atenta. Não se cobre demais, mas seja consistente e celebre qualquer vitória. Este é o caminho com altos e baixos. Isso de se cobrar, pessoal, não ajuda, cria até uma raiva daquilo que você está fazendo. Então, eu acho que essa mensagem assim, é bem importante. Comece uma tarefa por semana, de forma mais lenta e mais atenta. Não acho que isso é pouco, porque um mês tem 4 semanas, 2 meses tem 8 semanas. Então, se a gente pensar que você vai fazer uma coisinha por semana, e com o passar das semanas você vai acrescentando mais algumas coisas, ao final de 2 meses você terá incorporado 8 novas ações na sua vida. Isso, nossa, é bastante coisa se a gente pensar em alimentação. Vamos imaginar que uma é tomar mais líquido, outra é movimentar o corpo um pouco mais, outra é comer um grão diferente que você não está acostumado a comer. Porque tem muito isso, monotonia alimentar. Gente, uma alimentação equilibrada, ela precisa ter uma certa variedade. Então, se você sofre desse mal que é da monotonia alimentar, pense que em algum momento você vai precisar olhar para isso. Não precisa ser agora e não precisa também sair comprando tudo que tem lá na casa de produtos naturais, mas compra uma coisinha, né? Para essa próxima semana, por exemplo. Hoje, se você está assistindo hoje é sexta-feira, então para a próxima semana você pode comprar um grão diferente para consumir.
Esforce-se para ser o melhor que você pode e não uma cópia da pessoa ao seu lado. Ai, essas comparações tão estimuladas, principalmente nas redes sociais, né? Aqui a Sophie conta eu acho que ela conta alguma história diferente porque ela coloca as letras aqui em itálico. Vamos ver. Exemplo: reeducar um paladar doce. Se você é daqueles que tem um paladar muito doce, algo muito comum, precisa reeducar esse paladar. Não estou falando de cortar totalmente o açúcar. O açúcar desempenha um papel na alimentação, mas para a maioria das pessoas não faz mal reduzir um pouco. É possível se desacostumar ao gosto muito doce. No Brasil, temos uma dificuldade. As sobremesas e outros doces tendem a ser muito doces. Mas você consegue. Reduza gradativamente ao longo dos dias a quantidade de açúcar que costuma ingerir no seu dia a dia. Seja consistente e não desista. Em 3 semanas você já poderá sentir uma diferença. Essa reeducação do paladar doce é importante mesmo que você esteja usando edulcorantes e adoçantes. Lembre que não sou de enganar o corpo. O importante é quebrar o hábito de querer algo muito doce. A chave é mudar o seu hábito numa velocidade que não deixe uma sensação de falta. Gente, é isso aqui, ó. Não deixe uma sensação de falta. Você vai estar mudando o teu hábito, mas sem estar sentindo aquela coisa, ai, mas eu quero. Porque você não vai simplesmente, agora eu não vou mais tomar café doce. Usava ali 4 colheres de chá numa caneca. Agora eu não vou usar nada. Gente, se você usava 4, usa 3,5, você já vai estar reduzindo. Aí passa alguns dias, você percebe que já acostumou, parece que nem tem diferença com as 4 de antes. Aí você vai para 3 e assim por diante. Se não estiver satisfeito, você corre o risco de em algum momento compensar com porções maiores de outra coisa e o benefício se perderá. É aquilo que eu estava falando antes. Quando nós falamos de alimentação, nós não podemos esquecer jamais, nem sei se é assim que fala, né? Mas eu acho que é em francês. Jamais que a satisfação é importante. Pequenos passos acabam sendo grandes vitórias. Siga esse caminho e veja os resultados. Vamos ver, chegamos na página 192 e eu acho que eu vou ler mais esse capítulo aqui porque ele é curtinho. O título é Segredo 4, Viva o Presente, Respeite Sua Fome e Saciedade. Então, eu acabei de ler o Segredo 3, que é Pense sustentável, sem pressa, gradativamente. Agora eu vou iniciar o Segredo 4. Viva o presente, respeite sua fome e saciedade. Respeite sua fome, não tente enganá-la. Viva o presente. Pratique ser consciente, que é o mindful. O filósofo alemão Schiller escreveu que a fome e o amor movem o mundo, em 1930. Inúmeras guerras foram iniciadas por questões ligadas a alimentos. Comer é uma função essencial de toda a vida, inclusive da vida do ser humano. Combater a fome sempre foi um assunto primordial de todas as civilizações. Felizmente, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU no ano de 2014. Isso não é uma razão para que o ato de comer não continue tendo um papel fundamental em nossa vida. Hoje, parece que não temos mais tempo para comer e que isso virou um ato secundário, mais uma tarefa necessária na sua rotina. Comer para se alimentar, comer socialmente e o prazer que propicia comer bem continuam sendo extremamente importantes para a nossa saúde. Não podemos menosprezá-los. As dicas de como se alimentar, transmitidas com grande certeza e como regras rígidas, fazem as pessoas se desligarem do corpo e da própria consciência. Eu lembro assim de pacientes que às vezes eu recebo no consultório que acham tão difícil mas eu não consigo olhar para a fome, não consigo entender a minha fome, a saciedade, eu quero uma dieta com uma prescrição ali com as quantidades, com os horários. Puxa, eu entendo que isso pode fazer parte em algum momento do aconselhamento nutricional, mas para mim é uma dificuldade grande, porque eu vejo que isso de colocar ali os horários e as quantidades vai afastar a pessoa do que ela está querendo construir, que é buscar essa autonomia alimentar.
Então eu sou um pouco resistente, aí eu penso, aí eu monto ali, bonitinho, e na hora de explicar para a pessoa eu friso bem que, mesmo que aqui estejam as quantidades, lembre que isso aqui é uma sugestão. Eu gosto que o paciente, a primeira coisa que eu acho que é importante, ou talvez uma das únicas que a gente realmente precisa saber sobre nutrição, é entender de grupos alimentares, né? A gente tem 3 grupos alimentares. Teve um trecho aqui do livro que a gente já falou sobre isso, que são os alimentos energéticos, reguladores e construtores. Se a gente tiver o entendimento desses 3 grupos, a gente vai conseguir se alimentar bem, e daí não precisa que o nutricionista te diga as quantidades, sabe? Porque o nutricionista é o profissional especialista em alimentação, mas especialista em você ele não é, né? Deixa eu ver o que aconteceu com a minha imagem aqui, que ficou tão escura. Eu acho que a minha bateria que tá acabando. Bom, quem é especialista em você é somente você. Você que vai... Eu não tô aí dentro para saber teu nível de fome, teu nível de saciedade, o que você tá passando naquele momento e como que o alimento vai colaborar, vai contribuir para essas questões ali que você tá sentindo. Bom, voltando para cá. Em vez de se preocupar em sentir a fome e a saciedade e reagir adequadamente às suas necessidades, a maioria escuta regras muito rígidas sobre o que, quanto e quando comer, como se fosse máquina. Procure resgatar a sua saúde de dentro para fora, sem escutar as ditaduras e os terrorismos. Você é o suficiente, seu corpo é maravilhoso e só quer o melhor para você. Procure resgatar o prazer que comer bem propicia. Quer uma coisa que ajuda? Para de seguir um monte de gente que fala bobagem sobre alimentação. E procure se alimentar, aqui entre aspas, não só de comida, né? Mas se alimentar de conteúdos que sejam mais gentis em relação à alimentação e em relação ao próprio cuidado, ou que sejam realmente um verdadeiro autocuidado. Por aqui no meu Instagram, eu sempre compartilho conteúdos de perfis que eu acho que são muito bacanas. Então, fica sempre de olho aí que você vai conseguir melhorar a qualidade aí dos conteúdos que você consome. Tente esquecer os problemas e a angústia do seu corpo. Respire lentamente e concentre-se na sua respiração. Considere os seguintes pontos. Como eu estou me sentindo? Como está a minha fome? Eu estou com fome? Há quanto tempo me alimento sem respeitar a minha fome ou a minha saciedade, comendo no piloto automático sem perceber o meu corpo? Na hora de comer, procure prestar atenção ao que você está sentindo. É uma chave do peso saudável. Escute e respeite a sua fome. Você é o dono da sua fome, ninguém pode sentir por você quando e quanto precisa comer. Não engane a sua fome como aconselham as dicas de dietas, com métodos como beber água ou com produtos elaborados para fazer de conta que são outros. Ao enganar a sua fome, você está fadado a compensar mais do que deveria em algum momento. É importante se reconectar com as suas necessidades e não focar nas regras dos outros ou nas que foram impostas a você. Comer de maneira consciente melhora muito a sua relação com a comida e com o seu corpo e tem mostrado eficácia na diminuição da compulsão alimentar e de outros transtornos alimentares. Às vezes, pessoal, não é nem compulsão, às vezes é um comer exagerado que acontece normalmente à noite e que o pessoal fala, compulsão, e dá umas dicas assim, meio aleatórias, né? O pessoal aí da mentalidade da dieta. Quando que na verdade o que falta é comida. Falta comida e não outras coisas para que você não tenha esse comportamento à noite. Falta comer melhor durante o dia, não se impor restrição, não tentar enganar a fome. Se você fizer isso durante o dia, à noite não vai ser um problema para você. Tente ser mais consciente e resgatar essas sensações. Estou com fome? Não sei. Quando seguem regras rígidas, as pessoas se desligam do corpo e não escutam o corpo como os nossos ancestrais faziam.
É possível que você tenha desaprendido a sentir fome e entender os sinais do seu corpo, mas pode resgatar isso com prática e tempo. Não tenha medo da sua fome. A fome é natural e saudável. Se você não a respeita e tenta controlá-la, o cérebro corre o risco de aumentá-la, pensando que você não escutou os sinais. E isso pode desencadear compulsões, que era o que eu estava falando antes. É importante comer com regularidade para que a fome não aumente demais. Uma boa refeição permite não sentir fome de novo por cerca de 3 a 4 horas. Quem precisa passar muitas horas sem comer por questões de trabalho, por exemplo, pode comer um lanche no meio para aliviar. Aqui vou aproveitar para dar um conselho. Cuide dos seus filhos, você é o responsável por oferecer qualidade, mas eles são os donos da fome deles. Nossa, isso aqui é muito bacana. Tem até um post que eu fiz no Instagram, referenciando um material da Ellen Satter, que é uma nutricionista que fala sobre essa divisão de responsabilidades, o que é do pai, dos pais, né, e o que é da criança. Então, a qualidade é responsabilidade dos pais, mas saber se tá com fome, se quer ou não comer o que está sendo oferecido ali é da criança. Então, isso de forçar, chegou o horário, tem que comer, puxa, isso não é legal. E também aqui, né, uma coisa que a gente sempre fala, que a Sophie coloca aqui no livro, não restrinja uma criança. Alguns estudos mostram que já aos 5 anos, as crianças que sofreram restrições não sentem bem a fome e a saciedade e podem comer mesmo na ausência de fome e correrem o risco de ganhar peso em excesso. Na verdade, é bem o contrário do que os pais querem, né? Os pais querem que eles querem impor ali uma certa restrição, muitas vezes, quando eles acreditam que a criança está acima do peso, enfim. E aí acontece justamente o contrário. O metabolismo ali da criança muda, ela acaba aumentando muito a tendência dela comer sem fome. Então veja como isso é delicado. Pratique o comer consciente. Quando você se mantém próximo das suas sensações e está mais consciente, reage melhor aos sinais do seu corpo e o agride menos com alimentos que entram sem regras e geralmente sem noção do que o corpo está precisando. O foco do comer consciente é se reconectar com os sinais básicos e primitivos do corpo, que são a fome e a saciedade. Então, pessoal, agora a Sophie coloca aqui alguns tópicos, são 6 tópicos que ela coloca aqui que fazem parte desse comer consciente, dessa prática de comer consciente. Respire, levando os alimentos à boca devagar e se lembrando de não engolir sem pensar, sem sentir. Aproveite, saboreando, prestando atenção ao sabor, à textura, ao gosto, à temperatura, etc. Não se distraia comendo. Sente-se para comer distante da TV, sem laptops, iPads, celulares, sem outras distrações, além de curtir o momento com uma boa companhia, se for possível. Observe seu corpo. Como se sente? Seu estômago está roncando? Você está cansado, feliz, com fome, sentindo um vazio? Preste atenção aos seus sinais antes e depois de comer. Respeite a sua fome. Em vez de comer de acordo com um plano, respeite e ouça os sinais do seu corpo. Ele sabe quanto e de qual comida precisa. Sem criticar, seja gentil consigo mesmo. Esqueça as regras que aprendeu e que geram culpa. Tenha amor por você. Você merece. Tenha amor por você. Você merece. Escute e respeite a saciedade. Aqui é o último tópico desse capítulo. Esse capítulo, que é o segredo 4, ele tinha 4 subtópicos ou são tópicos. O número 1 era escute e respeite a sua fome. O número 2, não tenha medo da sua fome. O número 3, pratique o comer consciente. E o número 4, que eu lerei agora, escute e respeite a saciedade. O contrário da fome é a saciedade, estar satisfeito. Aqui até ela não separa as duas coisas, né? Eu gosto de separar porque saciedade é estar com o estômago cheio, mas
Estar satisfeito envolve aquela sensação, puxa, que delícia, eu matei a fome, mas eu comi uma coisa que eu gosto, né? Porque se você tá comendo algo obrigado, vamos imaginar aquele almoço padrão, né? Batata doce com frango, apesar que eu gosto muito de batata doce e muito de frango. Mas enfim, se eu fosse obrigada a consumir uma quantidade X de frango e uma quantidade X de batata doce e isso fosse diário, isso ia ser ruim. Eu poderia estar com a barriga cheia, mas estar insatisfeita. Voltando para o livro. Muitos têm o hábito de comer rapidamente, algo que o comer consciente também procura corrigir. Lembre que demora cerca de 20 minutos para que os sinais do seu estômago, quando recebeu comida, cheguem ao cérebro. Comer muito rapidamente resulta em comer demais. Um exercício interessante e prazeroso pode ser feito com chocolate. Em vez de mastigar e engolir rapidamente, deixe o chocolate derreter na boca antes de engolir. Você ficará satisfeito com muito menos. É até interessante, eu lembrei de uma prática que eu fiz em grupo com o bis. E aí, primeiro eu pedi pro pessoal sentir o cheiro, aí depois para colocar na boca, deixar derreter. Aí normalmente as pessoas falam assim, eu senti o cheiro, nem me deu vontade. Teve um relato, né? Nem me deu vontade porque o cheiro não era tão bom. Aí teve uma outra pessoa que falou assim, não ficou bom quando derreteu na boca, porque aí ficou meio mole, né? Então isso que é prestar atenção. De repente você acha que gosta muito de um alimento, mas quando você realmente para comer com calma, com atenção, você percebe, nossa, mas nem era tão gostoso assim. Da mesma maneira, você pode ter desaprendido a escutar a fome, pode não sentir mais a saciedade, mas é algo que pode resgatar com prática e tempo. A saciedade é tão importante quanto a fome para sinalizar quando parar de comer. Reconecte as suas sensações de fome e saciedade e não se esqueça das diferenças entre os diferentes tipos de fome que discutimos antes, especialmente a fome fisiológica e a fome emocional. Uma coisa muito importante que trabalho no consultório é recuperar a sensação de fome e saciedade e o comer sem culpa. Resgatar essas sensações é meio caminho andado para se chegar ao emagrecimento saudável. Chegamos aqui à página 197. Na próxima semana, nós vamos iniciar, então, o capítulo que é o segredo 5, coma melhor, oh, Deus me livre, né? Coma melhor, não menos. Faça as pazes com os alimentos. Foi legal retomar essa atividade com vocês. Obrigada, e a ideia é que eu consiga fazer as gravações toda semana, mas sem rigidez, se talvez eu não consiga, mas eu quero voltar a fazer isso, tá bom? Beijos a todos, obrigada por quem tá aí acompanhando, pelos novos seguidores que chegaram e até mais.